Glória a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, será onde nós ficaremos nesta manhã. Efésios, capítulo 2, a partir aí dos versos de número 11, do verso de número 11. Deixe sua Bíblia aberta. Acompanhe com atenção a exposição do texto bíblico. Amém. Efésios capítulo 2. Deixe aberto aí, nós já vamos fazer a leitura do texto. E nós estamos em uma série de mensagens chamada Igreja Comum. Nós temos estudado um pouco sobre os fundamentos da eclesiologia, o que nos conduz a pensar, a partir das Escrituras, sobre o que é a Igreja de Jesus. Como ela deve ser, como ela deve participar dos mistérios de Deus, os ministérios de Deus. Como é que a igreja no mundo hoje deve ser uma ponte de transformação, uma embaixada do reino de Deus. Como é que a igreja deve ser liderada, como a igreja deve ser conduzida, qual o fundamento da igreja. Nós estudamos alguns desses temas e hoje nós vamos continuar a nossa jornada por essa temática, que nos acompanhará até próximo aí do Natal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos fundamentos mais importantes da comunidade, ou uma das características mais proeminentes da Igreja de Jesus, que é a sua unidade. Nesse domingo e no próximo, nós vamos reverberar esse assunto de maneiras e ênfases diferentes. Hoje, quero que nós possamos pensar um pouco sobre a unidade relacional da Igreja, como nós, como indivíduos, membros de uma comunidade, nos relacionamos entre si. Como é que nós desfrutamos dessa unidade. E, meus irmãos, para falar sobre esse assunto, nada melhor do que fazermos uma boa reflexão a respeito dos nossos dias. E eu destaco aqui que a alienação social que tem sido causada pelas redes sociais parece aumentar cada dia que passa. Quando eu digo alienação, me refiro à separação, ao distanciamento, a uma característica que parece contrária ao objetivo inicial das redes sociais. Quando nós pensamos em redes sociais e quando elas surgiram, o objetivo era aproximar. De uma certa forma, isso aconteceu. Talvez pessoas que estão em outras partes do mundo, pessoas que são queridas por nós, familiares, amigos, são aproximados através das redes sociais a nós, por conta da distância geográfica, e agora, através de um toque de um celular, nós conseguimos conversar com essas pessoas, por exemplo. Isso é algo maravilhoso. Por outro lado, entre nós, em nossos contextos locais, me parece que as redes sociais causam um efeito inverso. Ao invés de aproximarmos um da vida do outro, nós temos uma pseudo-aproximação, porque pensamos que conhecemos as pessoas ao nosso redor pelo que eles postam nas redes sociais. Isso é minimamente estranho. Irmãos, as redes sociais que tinham o objetivo de unir, separam. Cada vez mais pais não conversam com seus filhos. Cada vez mais amigos que antes interagiam presencialmente, agora se interagem ou interagem um com o outro pela distância da internet. O momento onde nós sairíamos para tomar um café, para conversar sobre a vida com os nossos amigos, deu lugar ao momento dos jogos, à noite, de madrugada, cada um na sua casa, sem se ver. E nós chamamos isso de amizade. Deu lugar, a mesa deu lugar, irmãos. O café, as risadas deram lugar aos quartos escuros, aos emojis, às interações curtas nas palavras. Tudo isso faz com que nós nos afastemos uns dos outros, sem perceber. A gente percebe que agora a gente já não conhece mais as pessoas. Quando a gente pergunta assim, qual é o gosto do fulano de tal? Talvez você não saiba. Porque a gente já não conversa mais. Porque a gente interage pelas redes sociais. Isso é estranho, irmãos. Isso é fruto da alienação, separação. Isso acontece entre nós. Isso acontece entre os mais jovens. As novas gerações já nascem tocando em telas. Isso é um fato.
Nós ainda não sabemos as consequências máximas disso, mas este é um fato. É assim que nós vivemos nos dias de hoje. Mas nós pensando em alienação, nós não precisamos somente pensar nos contextos mais próximos a nós, mas vale dizer, para que a gente consiga perceber como isso perpassa a história humana, que os mais experientes aqui se lembrarão em um momento onde o mundo testemunhou de maneira terrível um muro que separou uma cidade, o chamado Muro de Berlim. Separou Berlim em Berlim Ocidental e Oriental, um lado comunista e outro lado capitalista. Mas o Muro de Berlim não separou somente, irmãos, uma cidade, separou o mundo. Berlim era o marco zero de um mundo dividido, extremamente polarizado. E um dos grandes marcos da história foi quando o Muro de Berlim caiu em 1989. A queda do Muro de Berlim sinalizava talvez, refrigério para um novo milênio que havia de vir. No entanto, se nós pararmos para pensar, irmãos, até hoje, a Alemanha apresenta marcas da divisão, da alienação. Naquele momento, irmãos, o muro construído do dia para a noite separou famílias, separou familiares, separou amigos. E isso tudo é fruto da alienação, separação. Seja em 1989, ou seja em 2025, irmãos, nós ainda continuamos percebendo que o mundo perpetua a separação, a divisão, os conflitos, perpetua a alienação. Parece-nos que a divisão é uma característica não do tempo, mas do homem. Separação é uma composição do coração humano. E nós sabemos qual é o fruto que produziu estas coisas. Nós sabemos que o pecado é a causa primária pela qual nós experimentamos separação. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 3, onde as Escrituras nos relatam o momento da queda. Ali, o ser humano experimentou separação. Separação entre Deus e os homens. Separação entre homem e mulher. Separação entre o homem e a criação. Essas marcas vieram por conta do pecado. E nós colhemos os frutos disso. Nós colhemos dificuldades em nossas relações uns com os outros. O mundo colhe guerras, conflitos. Nós colhemos divisão. Nós colhemos distanciamento de Deus. Esses são os frutos do pecado. Mas quando pensamos nas comunidades cristãs, meus irmãos, nós deveríamos esperar dentro das igrejas um cenário diferente. Se no mundo nós experimentamos alienação em diversos níveis, o que esperamos dentro das igrejas? Unidade. Aquilo que estava separado agora é unido. Mas não é isso que encontramos na maioria das comunidades ditas cristãs. Na verdade, nós encontramos a mesma alienação, só que agora temperada com efeitos religiosos. Temperada com características que nos parecem, que nos remetem a algo que deveríamos ser, mas não somos. E é isso que muitos de nós experimentamos dentro das comunidades cristãs. Desconexão, alienação. Isso, porém, irmãos, não é o desejo de Deus para o seu povo. Certamente, quando vivemos uma vida de alienação, isso significa viver aquém dos padrões que Deus estabeleceu para o povo dele, para a igreja. E nós precisamos pensar que a igreja comum, a verdadeira igreja de Jesus, deve manifestar a glória de Deus através da sua unidade. Uma das marcas que Jesus aponta para a sua igreja é a unidade, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Parte da oração sacerdotal de Jesus, em nosso favor, em favor do povo dele, é para que a unidade fosse uma das principais marcas de que aquele povo era o povo de Deus. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pela nossa unidade. Jesus disse que ele seria reconhecido pela unidade do seu povo, pela unidade da igreja.
Ou seja, a unidade é uma marca fundamental, é para expressar a glória de Deus, para manifestar os frutos de uma nova vida a partir do Evangelho. Unidade é fundamental e é isso que nós devemos enfatizar aqui hoje, irmãos. Unidade não pode ser colocada ao escanteio, deve ser central. E vamos fazer isso, entender isso a partir da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque Paulo vai sustentar um argumento extremamente fundamental aqui. Porque por meio da cruz de Cristo, ele derrubou o muro de inimizade que separava a humanidade, reconciliou-nos com Deus e nos uniu em um só corpo, fazendo de crentes de todas as origens um novo templo onde o Espírito Santo habita para a sua própria glória. Esta é a verdade máxima que nós precisamos pensar aqui. A cruz de Cristo uniu os que estavam distantes. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 2, versos 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Vamos orar ao Senhor, pedir a iluminação das Escrituras. Ó Santo Deus, nos ilumine mais uma vez, a partir do Teu Santo Espírito nas Escrituras nesta manhã. Que o nosso coração seja iluminado por elas e que possamos compreender, ó Deus, o Seu desejo para nós como Teu povo. Usa-me com graça, apesar de mim. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a carta aos Efésios, uma das mais belas cartas, na minha opinião, escritas pelo apóstolo Paulo. Talvez essa seja a minha preferida de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Pela quantidade de riqueza que Paulo expressa aqui, não só com as suas palavras bem colocadas, mas principalmente do poder de Deus manifesto nas suas palavras. Paulo aqui, nessa carta, que é chamada juntamente com a carta aos Colossenses, aos Filipenses e a carta a Filemão, como chamada das cartas da prisão, porque Paulo provavelmente escreveu estas cartas em um mesmo espaço de tempo, em um período de aproximadamente 2 anos em que ele esteve preso em Roma. E essa carta, então, juntamente com essas outras, compartilham de um mesmo contexto, onde Paulo estava impedido, impossibilitado de ver os seus irmãos amados face a face. E é por isso então que a gente encontra muita beleza na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, assim como nas demais, mas é interessante destacar a singularidade dos Efésios aqui. Me parece, irmãos, que a carta aos Efésios, ela é muito positiva. Se você se lembrar, por exemplo, de Colossenses ou se lembrar de Filipenses, parece que Paulo, dessas 2 cartas, trata de algum problema específico em cada uma dessas igrejas. Por exemplo, em Filipenses, Paulo vai citar nominalmente 2 pessoas que estavam brigando dentro da igreja, no capítulo 4.
Na carta aos Colossenses, Paulo cita um conflito entre uma chamada heresia de Colossos, que parecia ser um sincretismo religioso ali, misturando o judaísmo, misturando com religiões pagãs, o culto aos anjos, e é por isso que o apóstolo Paulo vai falar abertamente sobre isso na carta aos Colossenses. Filemon, não posso esquecer ela aqui, ela é escrita justamente para tratar de reconciliação entre duas pessoas, um escravo que havia provavelmente fugido e o seu senhor, que provavelmente era um dos líderes da igreja. É interessante, então, pensarmos que as cartas de Paulo elas não são uma escrita teológica para demonstrar conhecimento ao acaso. Não é como se Paulo estivesse pensando assim, vou registrar em livros o que deve ser a doutrina cristã. Não, Paulo escreve de maneira natural, conduzido pelas necessidades da igreja. Então, os seus tratados teológicos que nós temos aqui, que são belíssimos e importantes para nós, de fato, vêm de necessidades reais do povo real, de face a face. É porque Paulo conhecia a realidade das pessoas que Paulo escreve. Mas é interessante que a carta aos Efésios, ela soa um pouco mais impessoal. Não porque Paulo estava sendo impessoal, irmãos, mas porque, em detrimento das outras cartas chamadas cartas da prisão, Paulo, na carta aos Efésios, escreve de uma maneira muito positiva e mais generalista. E é interessante, então, que a conclusão é que nós podemos chegar aqui é que provavelmente a carta aos Efésios era uma das cartas chamadas cartas circulares. Ela tinha um objetivo muito claro de alcançar não só uma igreja, mas várias igrejas que estavam em uma mesma estrada. Quando nós pensamos ali a carta, na verdade, quando nós pensamos nas igrejas do Apocalipse, por exemplo, João escreve cartas a elas estão colocadas em uma rota na Ásia Menor, o que é hoje a Turquia, aonde que se você chegasse em uma dessas cidades, você certamente passaria pelas outras. E isso é interessante. Provavelmente, Paulo escreve a carta aos Efésios com o objetivo claro de que ela fosse lida em Éfeso, mas que ela também fosse lida em Filipos, em Colosso, em Herápolis, em outras demais cidades ao redor. Por isso, uma carta circular apresenta aqui uma série de conceitos importantes. Ela traz um conteúdo não necessariamente individualizado para a igreja de Éfeso, não uma situação problema para ser resolvida, mas Paulo vai levantar os principais fundamentos da fé que nós professamos na carta aos Efésios. Então ele vai falar, por exemplo, logo no primeiro capítulo, sobre o plano trinitário de Deus para a salvação, que nós cantamos aqui. Bendito seja o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. E ele começa a descrever qual é o plano da redenção, manifesto em Jesus a nós. No capítulo 2, dos versos 1 a 10, Paulo vai falar assim: pela graça vocês são salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo está lembrando o fundamento da salvação. No capítulo 3, Paulo continua aplicando os fundamentos da unidade que nós recebemos em Cristo Jesus, como o texto que lemos aqui, quando falamos que na cruz de Cristo nós fomos unidos como um só povo. No capítulo 4, ele então vai reverberar a unidade. Preservem a unidade entre vocês gerada pelo Espírito no vínculo da paz. Todas essas expressões, ou seja, são colocadas pelo apóstolo Paulo para que nós possamos perceber a glória e a beleza da fé cristã. Por isso a carta aos Efésios é belíssima. Mas num contexto específico no que lemos aqui, no capítulo de número 2, nós vemos um detalhe que deve chamar a nossa atenção. Quando Paulo, depois de ter exposto o fundamento da salvação, no capítulo 2, dos versos 1 a 10, Paulo vai lembrar àqueles irmãos o fundamento da verdadeira unidade do povo de Deus. E é interessante que o conflito entre judeus e gentios, e é por isso que eu digo aqui a vocês, este conflito não era um conflito específico de Éfeso. Este conflito aparece em outras cartas do apóstolo Paulo, porque essa era a constituição da igreja do primeiro século. Judeus convertidos ao cristianismo, através da pregação dos apóstolos, sendo os próprios apóstolos judeus, e gentios, convertidos através da pregação dos apóstolos, à fé em Jesus Cristo. Logo, a igreja, naturalmente, no primeiro século, existiria em duas constituições simples: uma igreja feita por judeus e por gentios. Essa era a constituição natural da igreja. Mas no capítulo 2, Paulo vai enfatizar que a maior parte dos conflitos
da igreja, e no caso aqui a igreja de Éfeso, mas as demais igrejas que receberiam essa carta, havia sido colocada por uma questão étnica. Uma igreja dividida entre judeus e gentios. Essa era a principal causa da divisão entre o povo de Deus no primeiro século. Essa era a principal causa dos conflitos. Quando a fé cristã sai dos limites geográficos de Israel e alcança os confins da terra, naturalmente o que se esperava é que houvessem dificuldades culturais. Veja que nós temos judeus pregando a gregos, a romanos, aos nórdicos, por assim dizer, e tantos outros povos que estavam ali representados. Uma igreja, então, que fosse multiétnica, enfrentaria conflitos de natureza cultural. E isso, de fato, acontece. Mas é interessante pensarmos, irmãos, que isso ocupa muito a mente da igreja no primeiro século. Tanto é que em Atos, no capítulo 15, o primeiro concílio, a primeira reunião conciliar da igreja é para tratar qual deve ser o tratamento com os gentios que se convertem, diante dos judeus que já estão na igreja. Atos capítulo 15, então, os apóstolos vão se reunir em Jerusalém, para o concílio de Jerusalém, para definir qual deve ser o tratamento, ou qual deve ser a forma que a fé deve ser manifesta através dos gentios. Veja, então, que esta sim é uma preocupação importante para a igreja do primeiro século. Paulo, então, está tratando e lidando com isso aqui no capítulo 2. Ele precisa, então, definir com clareza aquilo que já estava colocado como uma decisão conciliar entre os apóstolos, para que a igreja, então, vivesse de uma maneira digna do Evangelho de Jesus, desfrutando de uma das suas marcas principais, como nós já dissemos aqui, que é a unidade. Portanto, é importante a gente perceber isso. Mas vamos ver como Paulo faz isso. A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês e quero chamar a sua atenção é que Paulo, dos versos 11 ao verso 12, vai fazer o seu primeiro argumento, colocar aqui o seu primeiro argumento pelo qual é importante a gente se lembre do porquê nós precisamos viver em unidade. Ele lembra aos Efésios a sua origem. Paulo, então, vai lembrar àqueles irmãos que se converteram qual é a origem, de onde eles vêm, qual é a sua herança cultural, o que eles experimentavam anteriormente. Veja só o que diz os versos 11 e 12. Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Um dos grandes desafios para unir pessoas são as suas origens diferentes. Nós experimentamos isso, irmãos. Cada um de nós tem um contexto. Cada um de nós tem uma origem. Cada um de nós tem um contexto familiar distinto. Este é, naturalmente, um dos grandes desafios para que a igreja viva em unidade. As suas diferenças naturais. Paulo não esquece disso aqui, pelo contrário, nós poderíamos pensar que talvez o melhor argumento para Paulo era que então se apagassem as nossas particularidades e que todos assumissem a configuração dos outros. De uma coisa interessante, de uma forma interessante, na lógica humana, se a igreja naturalmente nasceu constituída primeiro por judeus convertidos à fé em Cristo Jesus, qual deveria ser a posição dos gentios na fé? Assimilar, então, a cultura dos judeus que já se converteram anteriormente. É essa a resposta que Paulo dá aqui? Não, não é. Paulo não anula as diferenças entre os povos. Anular as nossas diferenças ou assimilar as características do outro não faz com que a gente viva em unidade. Não gera verdadeira unidade. Paulo, então, vai para um caminho diferente. Ele quer lembrar os seus ouvintes qual é a origem deles. Lembrar de onde é que eles vieram, qual é a origem. E a igreja de Éfeso, irmãos, era majoritariamente de gentios, por estar localizada em uma cidade de domínio romano, por ter uma pequena comunidade de judeus na cidade de Éfeso, uma cidade completamente mística. Você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo lidando com isso em Atos capítulo 17. Paulo lidando com o misticismo que cercava a cidade de Éfeso. Ou seja, a igreja em Éfeso era uma igreja majoritariamente gentílica,
formada por pessoas que não eram judeus. E a palavra gentio, ela aparece o tempo inteiro nas Escrituras para nós. Ela significa povos. A sua raiz é a palavra etnos, que tem a ver com a palavra etnia, ou seja, significa povo. Um povo distinto. E é interessante que os judeus, desde o Antigo Testamento, com a sua variação no hebraico, já utilizavam essa palavra para se referir aos povos que não pertenciam à fé do Antigo Testamento. Qualquer povo que não estivesse ali em Israel era chamado então de gentio. Essa é a descrição mais simples para que a gente entenda. E Paulo então vai lembrar, o apelo dele aqui é: lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. O objetivo dele aqui, ao lembrar, irmãos, é que você faça uma análise sincera e profunda. Não é uma lembrança como aquela que a gente lembra da nossa infância, ou quando a gente lembra de um dia que foi interessante. Não, é uma lembrança que nos leva e nos conduz a uma reflexão sincera sobre onde nós estávamos. Esse é o chamado de Paulo aqui aos irmãos. Lembrem-se, reflitam profundamente. Há uma alusão aqui, provavelmente, em Paulo, quando ele fala sobre lembrança, da mesma forma que o texto de Deuteronômio fala para que o povo se lembrasse que Deus foi aquele Deus que os resgatou do Egito e da escravidão. É dessa mesma natureza a lembrança que Paulo tem aqui. Paulo então fala de que eles eram gentios na carne, a origem dos efésios, não associados aos israelitas de maneira nenhuma pelo sangue, completamente distintos. E aqui ele então faz uma segunda classificação, onde ele diz: chamados de incircuncisão por aqueles que eram da circuncisão. A circuncisão, irmãos, era uma marca fundamental da fé do crente do Antigo Testamento. Mas a circuncisão, irmãos, era um sinal externo de algo interno. É por isso, então, que o Antigo Testamento, Deus o tempo inteiro tem que lembrar o povo de que o que ele espera é um coração que está circuncidado, um coração marcado, não somente a carne marcada, mas o coração. O que fazia com que o povo judeu fosse distinto dos demais não era as suas características físicas, não eram as suas marcas na carne, mas sim em seu coração, marcado pela presença de Deus que habitava entre eles. E nós percebemos que no Antigo Testamento há um conflito muito grande com isso, porque várias vezes o povo de Deus, mesmo tendo sido circuncidados na carne, apresentavam um coração incircunciso. É exatamente este o ponto aqui. Paulo vai enfatizar isso quando ele diz: chamados de incircuncisão por aqueles que são circuncisão feita por mãos humanas. O que Paulo está enfatizando então no texto é que a circuncisão dos judeus na igreja em Éfeso era meramente um corte feito na carne, não no coração. E esse chamado aqui é importante para nós. Paulo então está dizendo: a circuncisão não pode ser lida como uma marca para a salvação, um distintivo para a salvação, como era a discussão dos judeus no primeiro momento. Se o gentio converteu-se à fé em Jesus Cristo, ele deve então ser circuncidado. E é exatamente essa grande discussão em Atos capítulo 15. Veja então que o apóstolo Paulo está chamando aqui a atenção dos seus ouvintes, dos efésios, a perceberem que esse abismo que havia entre eles era grande. Chamados de incircuncisão. O termo gentio, principalmente depois do judaísmo do segundo tempo, irmãos, se tornou um termo pejorativo, uma forma de desprezar alguém. Era chamá-lo de gentio e incircunciso. Era uma forma de dizer assim: nós somos melhores, porque pertencemos à circuncisão, a nós pertencem as alianças, a nós pertence a lei, nós somos circuncidados. E esse clamor é expresso por nós, pelo apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Filipenses, quando ele vai dizer assim: eu poderia gloriar-me nas minhas obras. No entanto, ele não o faz. Ele vai dizer: judeu circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, entre os judeus da classe dos fariseus, que era a mais rígida. Ou seja, veja então que a característica do judaísmo que estava presente dentro da igreja era uma grande barreira, uma grande divisão, irmãos.
entre os cristãos. E aí, para deixar isso mais claro, o tamanho do abismo que havia entre a realidade antiga dos Efésios e a realidade atual, ele vai dizer no verso 12: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Sem Cristo aqui, Paulo está fazendo uma alusão de fato ao Messias, ou seja, sem Messias. Os Messias pertencem aos judeus, isso é um fato. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. De fato, a aliança feita por Deus a Abraão é feita por Deus a Abraão e para os seus descendentes. De fato, os gentios aqui, os efésios, estavam separados fisicamente dessas realidades. Separados então da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E é interessante que nós sabemos que a cultura dos pagãos, dos romanos e dos gregos, era extremamente idólatra. Haviam vários deuses. Paulo usa aqui uma expressão interessante. A palavra que Paulo coloca aqui é a palavra ateus. A verdade é que os gentios estavam destituídos da pessoa de Deus, estavam distantes e não tinham Deus, não qualquer Deus, o Deus verdadeiro, e por isso eram ateus. Essa é a descrição que Paulo está dizendo. Veja então que cada um desses elementos, irmãos, expressa a profundidade do abismo que separava judeus e gentios. Paulo então lembra da origem terrível que estes irmãos tinham. Essa de fato era a origem deles, distantes dessas coisas. E de fato, Deus agora está conduzindo o povo, a partir do momento em que ele se lembra de quem ele é, para um próximo estágio. É o que Paulo fará. A segunda coisa que Paulo fará então aqui, irmãos, dos versos 13 ao verso 18, é que depois de ter lembrado aos efésios de onde eles vieram, Paulo vai lembrar a eles o presente deles, a realidade presente, de que eles foram unidos agora. E quem é que os uniu? Veja então os versos 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O presente, irmãos, é maravilhoso. E aqui nós temos o mas, o grande mas de Deus na história. Mas por causa de Jesus Cristo, mas por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a contradição aqui entra. O que separava os gentios, o que distanciava eles do povo da aliança, o que distanciava ele das promessas de Deus do Antigo Testamento, o que separava aquele povo da pessoa do próprio Deus verdadeiro, foi agora subjugado pelo grande mas de Deus na história. Cristo vem. Cristo vem e faz algo maravilhoso aqui. Paulo vai dizer: em Cristo, vocês que estavam longes foram aproximados. Irmãos, o que acontece aqui então é que pelo sangue de Jesus, ou seja, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o abismo de separação entre os gentios e Deus foi resolvido. Deus aproxima aquele povo estranho de si mesmo. Deus chama cada um de nós, como gentios que somos, para nos aproximarmos de Deus. E isso tudo por meio de Jesus Cristo. A obra de Jesus, irmãos, é o ponto de virada na história humana, é o marco zero de um evento que reverbera até os dias de hoje, e assim fará até o dia que ele for consumado, até o dia que em Cristo Jesus voltar. Nós somos produtos deste grande evento. Nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. E Paulo vai dizer algo aqui precioso. Ele vai dizer: porque Cristo, Ele é a nossa paz. E aqui Paulo está enfatizando algo interessante, irmãos. Uma palavra que eu quero que você memorize: reconciliação. A grande obra de Jesus é reconciliação.
Se o que havia a partir de Gênesis 3 era separação ou alienação, agora em Cristo Jesus nós temos reconciliação, e o fruto da reconciliação é paz. Reconciliar, irmãos, é fazer as pazes entre duas partes conflituosas. Enquanto que antes nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, como cantamos aqui nessa manhã, espero que você tenha prestado atenção no que você cantou. Perdidos, nós fomos reconciliados em Cristo Jesus com Deus. E sabe qual é o fruto da reconciliação em Cristo Jesus com Deus? Paz. E é por isso então que nós saudamos uns aos outros com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, isso não são meras palavras. Paz aqui, nas palavras do apóstolo Paulo e na linguagem do Novo Testamento, tem uma relação plena com a paz profetizada no Antigo Testamento. Quando Isaías, por exemplo, escrevia de um momento onde o reino de Deus estaria estabelecido de tal maneira em que haveria paz, shalom, paz essa cósmica, paz essa completa. E aqui, irmãos, essa paz não é um sentimento pessoal, não é uma sensação, não é como se as coisas estivessem tranquilas, não, é estabelecimento de paz completa, plena, perene. Essa paz é produto da reconciliação. E nós temos paz, então, com Deus, o maior inimigo dos pecadores, irmãos, aquele contra quem os homens faziam cabo de guerra, era o próprio Deus. E Jesus vem então e faz paz entre Deus e os homens. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Ele é aquele que promoveu reconciliação de nós que estávamos distantes da aliança, distante das promessas, distantes da lei. Nós fomos então aproximados e reconciliados em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, o Antigo Testamento agora pertence a nós. As promessas de Deus pertencem a nós. As alianças de Deus com os patriarcas pertencem a nós. E todos os frutos e benefícios agora pertencem a nós, porque nós fomos incorporados nesta aliança plena de Deus. Deus fez paz. Mas essa paz não foi somente estabelecida de uma forma vertical, mas também horizontalmente. A outra parte da reconciliação que Cristo promove pela sua cruz e pelo seu sangue é a reconciliação entre os homens. Veja então que o abismo que separava judeus e gentios não tem mais razão para existir agora, porque judeus e gentios foram reconciliados. Se o fruto da separação do pecado era este abismo, a violência, a morte, em especial entre os judeus e gentios, Cristo então é a paz entre a humanidade. A ilustração usada por Paulo é oportuna para nós aqui. Paulo vai dizer que o muro que separava dois povos foi destruído. Irmãos, Paulo experimentou isso profundamente. Se você não sabe, no templo de Jerusalém, o templo de Herodes, ele era muito suntuoso, bem grande. Tinha vários pátios e áreas. Mas a parte interna do templo era proibida a entrada de qualquer um que não fosse judeu, sob a pena de morte. Havia uma grande separação, e Paulo mesmo em Atos capítulo 21 foi acusado de ter levado um gentio para dentro do templo. Depois você faça a leitura deste texto. O que havia aqui então, irmãos, é que os elementos que separavam esses dois povos acabaram de ser destituídos na cruz de Cristo. E naquele momento onde Jesus disse, está consumado, o apóstolo Paulo vai dizer que na cruz, Cristo cravou o escrito de dívida que era contra nós, a lei, segundo os mandamentos e ordenanças, as leis dietéticas, a guarda do sábado, todos esses elementos que nos separavam do povo da aliança, caíram em Cristo. Não porque foram simplesmente retirados, irmãos, mas porque Cristo, como Ele mesmo diz em Mateus capítulo 5, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Cristo então leva todas essas ordenanças ao pleno cumprimento, ao telos de Deus, ao propósito de Deus.
E o propósito é Cristo. É por isso então que Jesus, no caminho de Emaús com os discípulos, pode explicar dos salmos, dos profetas e todas as escrituras do Antigo Testamento, dizendo: todas elas dão razão de mim mesmo, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Logo então, o apóstolo Paulo diz isso, no verso 15, quando ele diz: Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Veja então, irmãos, que o movimento de Deus não é fazer com que os gentios sejam conformados ao judaísmo, e nem fazer com que os judeus sejam conformados às práticas dos gentios. Não, Deus toma esses dois povos e constitui uma nova humanidade em si mesmo. Jesus então agora nos chama para pertencermos a uma nova classe, a uma nova configuração, a uma nova humanidade que tem Jesus Cristo como seu cabeça. Ou seja, é por isso que as Escrituras vão dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. A palavra de Deus está nos dizendo o seguinte, que o que havia de separação, de diferenças entre nós, caem em Jesus Cristo, a ponto de que Jesus faz agora uma nova humanidade em si mesmo, para que todos sejam reunidos em Cristo, diante de Deus, para a glória do próprio Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa é essa? Que plano perfeito é esse? Veja então que agora nós estamos todos reunidos em um só lugar, em Cristo. Veja agora que o culto de Deus não é mais segundo os padrões do Antigo Testamento, e menos ainda segundo os padrões dos gentios. O culto agora é em Cristo. Veja que agora toda a nossa vida não flui mais das nossas práticas, mas flui de Cristo. Ele se torna a razão, o ponto fundamental, aquele que destruiu o muro entre nós e nos uniu e nos fez nova criação. Você então, em Cristo Jesus, é nova criação. As suas diferenças, ainda que elas existam, caem por terra em Cristo. O que é que então faz com que pessoas tão diferentes como cada um de nós aqui sejamos reunidos em um só lugar? Porque todos nós fomos colocados em Cristo. Em Cristo, todos nós somos reunidos, irmãos, reunidos. E é então isso que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele diz que quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. A superioridade dos judeus, que eles poderiam pensar aqui, cai por terra, porque eles mesmos foram reconciliados com Deus. Tendo a luz da aliança, tendo a luz das promessas de Deus, tinham um coração incircunciso, mas eles também foram reconciliados em Cristo Jesus. É por isso que Jesus Cristo anunciou paz aos que estavam longe, cada um de nós aqui, mas paz também aos que estavam perto. Essa é a linguagem do profeta Isaías. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, diz o Senhor. Isso tudo se cumpre na realidade do presente, e ela é fantástica, irmãos. O presente é fantástico, e é por isso que nós precisamos nos lembrar disso, para que nós possamos concluir, lembrando de quem nós somos agora em Cristo Jesus. Quem Cristo nos fez ser diante desta realidade. Versos 19 a 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo conclui de maneira maravilhosa. O desfecho que todos nós precisamos para viver em unidade é que, entendendo as nossas origens, entendendo o nosso passado de separação, compreendendo o feito glorioso de Deus em Cristo Jesus ao reconciliar o homem consigo mesmo e uns com os outros, nós então podemos seguir em direção ao futuro a partir da nossa nova configuração e nova constituição, irmãos. Quem Cristo nos tornou é que importa agora.
E aqui destaco alguns pontos. Paulo vai dizer que de estrangeiros e peregrinos, estranhos, alienados, fomos feitos concidadãos dos santos, participantes da mesma cidadania. Mas veja que Paulo não diz participantes da mesma cidadania dos judeus. Não, porque em Cristo não há mais judeu ou grego ou gentio. Não há mais homem ou mulher, ou escravo ou livre. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Essa é a linguagem do apóstolo Paulo. Portanto, ele diz concidadãos dos santos. Todo o povo de Deus reunido em um só lugar. Essa é a glória de Deus manifesta a nós. Agora, não mais separados por territórios geográficos, não mais separados por questões culturais, não mais separados pelas nossas origens, unidos na mesma cidadania, esta que é cidadania celeste. Isso é o que nós temos aqui. Paulo diz ainda mais, edificados como um só prédio. Paulo tem aqui em mente a figura do templo, irmãos. Edificados como um só templo, que possui Cristo como pedra angular. O que Cristo fez quando ele diz, eu destruo um templo em 3 dias e eu o reedificarei. Isso acontece na sua cruz, quando todos nós fomos reunidos e fomos constituídos como templo de Deus. Veja que a linguagem, irmãos, do apóstolo Paulo, não é a linguagem no singular. Não é eu sou o templo de Deus. Nós somos templo de Deus. O que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui é que o povo de Deus, reunido pela sua obra, pela obra da cruz, que tem Jesus como firme fundamento ou pedra angular, é como um todo, como um corpo completo, corpo, templo de Deus. E isso é importante. E Paulo continua dizendo, dedicados a Deus, uns com os outros, como habitação de Deus por meio do Espírito. Deus Trino escolheu habitar em templos, não feito por mãos humanas, mas um templo constituído por vidas humanas, pedras vivas. Cada um de nós, uma pedra colocada, que vai sendo bem ajustada, para que sejamos conformados como templo de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Se você não se alegra no seu coração ao ler essas coisas, eu não sei mais o que traz alegria a você. Eu e você, então, fazemos parte de uma edificação que, veja só, glorifica o próprio Deus e se torna a habitação do próprio Deus. Veja, eu não devo me alegrar porque Deus habita em mim, eu devo me alegrar porque Deus habita em nós. Em nós. Não é mais o eu, mas sim o nós. Assim como Deus manifesta a sua glória e o seu amor entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito são um, nós deveríamos glorificar a Deus pela constituição da igreja, que é uma. Não é mais eu, somos nós. Irmãos, isso é maravilhoso. E como nós podemos aplicar isso? É tendência pecaminosa que ainda resta em nós desprezar os que estão longe, os que são estranhos, os que estão distantes, assim como os judeus faziam com os gentios. Mas eu quero lembrar a você que nós não podemos agir desta maneira, porque nós um dia estivemos longe. Por isso, quero te encorajar a fazer algo aqui. Identifique uma pessoa ou um grupo, talvez na igreja, talvez no seu contexto familiar, em que você naturalmente tende a ver como diferente, como um grupo distante do seu, como irritante, ou como da outra tribo. E aí, pode ser uma separação por idade, por gênero, qualquer que seja. Mas veja só, quero que você reflita um pouco sobre como Deus nos aproxima daqueles que são, de fato, diferentes de nós, em Cristo Jesus. Pense um pouco a respeito de como você recebeu esperança quando ainda você estava longe, distante, separado. Veja então, para que você possa glorificar a Deus, se aproximando dessa pessoa ou desse grupo e pregando paz. Como você pode fazer isso na sua vida, essa semana? Este é um desafio para você. Faça isso, transformando o seu desprezo, a sua desconsideração, em oração, em gestos de serviço, em amor. Chame alguém para tomar um café com você.
Não tem nada em comum com essa pessoa. Você tem sim, vocês foram unidos em Cristo Jesus pelo sangue de Cristo. Chama essa pessoa para sentar com você à mesa. Ele é seu irmão. Não são vizinhos mais que foram colocados ao lado do outro. Não foram inimigos que foram tornados amigos. Foram rivais que foram tornados irmãos. Veja então que você deve fazer isso. Qual outra forma você pode aplicar essa verdade à sua vida, irmão? Cristo não só pregou paz, Ele é a nossa própria paz. A unidade da igreja não acontece pela omissão. Não acontece simplesmente por pensarmos a igreja foi constituída para ser uma. Você deve agir ativamente para derrubar os muros. Quais são os muros que separam você do seu irmão? Quais são os muros que estão aí separando pessoas? Você sabe o que precisa ser derrubado. Comprometa-se a dar um passo ativo e destruir os muros. Construir pontes. Peça a Deus para que Ele te dê graça para começar um diálogo difícil. Peça a Deus para que Ele te dê graça para que você peça perdão. Peça a Deus para que Ele te dê graça a fim de que você construa uma relação de paz. Não pela sua paz, mas pela paz que Cristo mesmo anunciou a nós. E por fim, somos todos um edifício sendo edificado e bem ajustado. Como é que nós, irmãos, na nossa realidade local, na IBAGE aqui, você membro dessa comunidade, como você pode ativamente ser agente para preservar a unidade derramada pelo Espírito entre nós? Como você fará isso usando os seus dons? Como é que você vai se conectar a pessoas nessa comunidade? E aí, fica aqui o questionamento a você. Será que você pode então se envolver em um ministério? Será que você pode então tentar suprir a necessidade da igreja? Não é identificar as necessidades da igreja a fim de falar assim, esta igreja não tem o que falta aqui, mas é a fim de pensar, eu posso ser movido por Deus, pelo Espírito Santo, para suprir a necessidade dos meus irmãos em Cristo Jesus. Seja você então um agente da unidade em meio a esta comunidade local. Como é que você vai se envolver mais com o seu irmão? Será que você pode acompanhar alguém, discipular alguém? Será que você pode orar por alguém? Será que você pode se preocupar com a vida espiritual das pessoas? Ou será que você entra aqui domingo após domingo e pensa que vem prestar o seu culto a Deus? Não há seu culto, irmão. Se você vem prestar o seu culto, você está no lugar errado. Nós prestamos o nosso culto a Deus. Isso significa que todos nós estamos unidos uns aos outros. Quer queiramos ou não, quer seja agradável ou não, quer isso seja doloroso para nós ou não, você não pode, como igreja de Jesus, desprezar o outro. Você não pode, como igreja de Jesus, desprezar o cuidado com o corpo. Você não pode, como igreja de Jesus, pensar que isso é trabalho dos pastores. Você será cobrado por todas as vidas que estão ao seu alcance. Saiba que todos nós prestaremos contas a Deus, irmãos. Mas o mais legal e o mais interessante é que Jesus nos deu o seu Espírito, a fim de que nós fôssemos munidos com os dons, com discernimento, a fim de que nós possamos servir um ao outro. Sabe que quando você não serve na igreja local ou não serve ao seu irmão, você não está fazendo algo que é difícil, você não está fazendo algo que é natural a você, porque você, munido pelo Espírito, deve ser naturalmente conduzido a viver a vida em comunidade. O contrário disso é contrário à sua natureza nova. Veja então que eu e você somos desafiados, irmãos, a nos conectar como pedras vivas, ajustadas uns aos outros. O ponto é, Deus habita em nós. Como é que nós não seremos espectadores, mas sim elementos ativos no plano de Deus para a sua igreja local? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a perceber como devemos preservar a unidade de Deus derramada sobre nós, pelo Espírito e pela reconciliação que nos provou paz. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela sua palavra viva e verdadeira, que nos ajuda, que é remédio para as nossas feridas, que nos dá direção quando nos falta direção, que nos corrige quando nós estamos caminhando de maneira errada.
Que o Senhor nos ajude nessa manhã a termos discernimento espiritual, ó Deus, a entendermos o nosso papel como pedras vivas neste edifício que é a igreja, de maneira que assim o seu nome seja glorificado, não somente em nós, mas através de nós. Nos dá visão para os nossos irmãos e as necessidades ao nosso redor. Nos dá, Senhor, engajamento com a igreja local, envolvimento com os ministérios, ó Deus, envolvimento com o cuidado pastoral da igreja. Que o Senhor nos ajude para que sejamos instrumentos nas tuas mãos, a fim de que possamos preservar a unidade, a fim de que o mundo saiba que Cristo foi enviado por conta da nossa unidade. É a nossa oração.